Vamos para as informações, galera. Tem uma informação aqui que eu nem comentei na minha introdução. O Procon de João Pessoa vai notificar a SAF Botafogo da Paraíba por preço de ingressos contra o Flamengo. Para quem não sabe, eu vou contar agora. O valor do ingresso que eles estão cobrando é um absurdo. Jogo para o dia 30 de abril, 8 horas da noite, lá no estádio Almeidão, João Pessoa. Arquibancada Oeste Sombra, R$300. Arquibancada Leste Sol, que é o setor visitante, Flamengo, R$400. Setor visitante, R$400. Isso inteira, obviamente. Mas, gente, isso é um absurdo. Que valor é esse, cara? Estão cobrando esse valor e já vou falando para vocês. A chance do Flamengo colocar time mistão, alternativo, é enorme. Porque a Copa do Brasil é a terceira prioridade da diretoria do Flamengo na temporada. Isso não é segredo para ninguém. Cobrar um valor desse é um absurdo. O Procon está certo, sim, em notificar o Botafogo da Paraíba, porque não faz o menor sentido cobrar esse valor, essa quantia toda num jogo lá no estádio Almeidão. Gente, não é Copa do Mundo não, é Copa do Brasil, tá? Vamos para outra informação? Matéria do GE. A receita prevista para o Flamengo para esse ano é de 1,3 bilhão, tá? E o valor é 9,2% maior do que 2024. No entanto, ainda fica abaixo do recorde de 1,37 bilhão alcançado em 2023. O Flamengo vem de 3 anos consecutivos batendo mais de 1 bilhão em receitas. E a previsão é terminar a temporada com 106,9 milhões no fluxo de caixa. A nova diretoria também planejava aumentar o valor para investir em reforços em 2025, previsto pela gestão anterior, e assim o fez. O montante, que antes era de 20 milhões de euros, passou para 25 milhões de euros, 166 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo tem uma boa quantia para fazer contratações. O Flamengo até o momento gastou 7 milhões de euros para contratar Juninho, tá? Com luvas, essas coisas. E Danilo também, né? Que os valores ainda não foram divulgados. Lembrando que o Flamengo tem um acerto bem encaminhado com o Jorginho do Arsenal para assinar o pré-contrato. Já para venda, galera, a estimativa do clube também é de aumento de 30 milhões de euros para 35 milhões de euros, que dá em torno aí de 233 milhões de reais. E sendo uma projeção para a segunda janela, já que a primeira já fechou. Em alta no Flamengo, o Wesley, que sozinho pode bater ou chegar perto da meta na projeção da diretoria. E ainda tem a provável venda de Alcaraz, né, para o Everton, que o meio argentino tem uma obrigação de compra de mais bônus se atingir metas no time inglês que podem chegar a 130 milhões no total. Então, essas são as quantias aí que o Flamengo planejou, projetou para 2025. Valor de venda de compra é um bom valor, 166 milhões de reais. Dá para fazer boas compras, é saber gastar, não adianta ter dinheiro, é saber gastar. Vamos falar agora do Alexandro, galera. O Alexandro fez exames médicos, ressonância magnética nessa quinta-feira, após deixar o jogo ainda no primeiro tempo contra o Juventude. Muita gente insinuando que ele teve uma espécie de dor de barriga, porque foi direto para o vestiário. Até na transmissão, acho que comentaram isso. Enfim, mas não foi isso. Ele teve dores musculares na coxa, foi para o vestiário porque estava, entre aspas, revoltado. Usaram outra palavra, mas eu não vou usar aqui no vídeo, obviamente, por respeito a vocês, mas ele estava revoltado por conta dessas dores, e aí ele fez exame. O exame não constatou lesão, constatou um edema, que é dores musculares, fadiga muscular, pelo menos no entendimento do departamento médico. Então ele ainda sente dores no local, uma certa fadiga, e ele está provavelmente fora do jogo contra o Vasco nesse sábado, sendo preparado para o jogo extremamente importante pela Libertadores na terça-feira contra a LDU fora de casa, na altitude de Quito. Então, dos males o menor, não teve lesão, porque o Alexandre sofreu já com lesão muscular nessa temporada e é um jogador, cara, acima da média. Quando ele está na lateral esquerda do Flamengo é outra história. E por falar nisso, sem o Vinha e sem o Alexandre, para mim o lateral esquerdo titular é o Varela. O Ayrton Lucas caiu muito de produção, vem jogando mal há muito tempo, desde a temporada passada, e o Varela, quando ele foi colocado na lateral esquerda, jogou melhor que o Ayrton Lucas. Não me venham com essa.
Ah, se ele botar o Varela, ele perde o grupo. Não perde, não. Não perde o grupo, não. Porque o grupo viu que o Flamengo rendeu mais com o Varela na lateral esquerda do que com o próprio Ayrton Lucas. Então, eu colocaria o Varela na lateral esquerda. Boa pergunta. E vocês colocariam quem? Agora vocês são os treinadores. Você é o Felipe Luiz, tem Ayrton Lucas e Varela à disposição para a lateral esquerda. Ayrton Lucas é lateral esquerdo de ofício. O Varela, lateral direito, mas quando quebrou o galho na lateral esquerda, em 3 ocasiões, foi muito bem, obrigado. E agora? Vocês vão escalar a lateral esquerda do Flamengo contra o Vasco da Gama. Vamos falar agora do Danilo, galera, porque o Danilo ontem na Zona Mista, ele foi questionado sobre o baixo público contra o Juventude e ele disse: o Flamengo é uma questão cultural, é muito mais legal jogar com o Maracanã cheio. O Flamengo é do povo, espero que essa situação possa se resolver da melhor maneira possível. Eu não faço ideia de como, mas espero que a nossa diretoria encontre um caminho bacana para que o Maracanã fique cheio o maior número de vezes possível. E aí, isso aí é um assunto que é muita polêmica. Ontem mesmo falei no meu vídeo anterior que eu acho que deveria achar um meio termo, diminuir o valor, porque é muito feio o Flamengo jogar para apenas 31 mil pessoas no Maracanã presentes, porque pagantes foram 28 mil, 2 setores fechados. E hoje o Lauro Jardim publicou em seu blog no Jornal Globo, em reunião com o vice-presidente de marketing do Flamengo, Ricardo Henriques, nesta quinta-feira, Luiz Eduardo Batista, o BAP, comunicou que não vai diminuir o preço dos ingressos e que setores vazios continuarão fechados ao público. Gente, eu apurei, tá? Vou ser bem sincero, eu apurei com uma fonte muito boa no Flamengo. Essa reunião não existiu. O Ricardo, inclusive, está viajando com a família. Ele não está nem no Rio de Janeiro, ele nem sequer esteve à Gávea hoje. Não sei se o BAP teve, mas o Ricardo nem a Gávea foi hoje, essa reunião não teve. O valor dos ingressos contra o Corinthians, dia 27, próximo jogo no Maracanã, serão mantidos, não vão sofrer alterações nem para cima nem para baixo, valores serão mantidos, mas não teve essa reunião. Essa reunião não teve. Inclusive, a pessoa que me passou essa informação trouxe até um bastidor, cara, dizendo que, peraí, eu vou ler aqui exatamente o que ele disse. Globo batendo exageradamente no preço dos ingressos. Estão pé da vida por conta da Libra e da nossa contestação ao contrato de transmissão dos jogos. Olha alguns públicos da Libertadores de 81. Aí mandou aqui, jogou para 7 mil pessoas na Libertadores de 81, mas o Maracanã tinha 150 mil lugares. Agora acho 55 mil pouco. Gente, eu acho pouco, tá? Eu acho pouco, pelo visto, no entendimento de algumas pessoas do Flamengo. Saiu essa matéria por conta dessa guerra nos bastidores entre Flamengo, Globo, Libra. Isso é um assunto que vai dar pano para manga. Mas o que eu posso garantir para vocês é que essa reunião não teve do BAP com o Ricardo. O que teve na Gávea hoje foi uma reunião de membros de torcidas organizadas com uma pessoa da diretoria do Flamengo, porque o Flamengo está dando auxílio e suporte para buscar esse retorno quanto antes das torcidas organizadas ao Maracanã, porque o Flamengo entende que eles retornando, com certeza, isso vai agregar bastante o desempenho da equipe, vai ajudar bastante, até mesmo no perfil dos torcedores. Hoje muita gente brinca que é a Fla Self, e eu concordo. Eu estava no Maracanã, Flamengo e Central Córdoba, Flamengo tomando de 2-0 no intervalo, e as pessoas fazendo live, jogando no celular, isso não existe, entendeu? Então, essa reunião não teve, mas os valores dos ingressos contra o Corinthians serão mantidos. Resta saber pro decorrer da temporada, tá bom? Tamo junto, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!